Vamos mudar o assunto. Ontem foi celebrado o Dia da Consciência Negra. E é um assunto, gente, que realmente ainda é tabu, né, aqui no nosso país, enfim, seja aí nos almoços de família, no trabalho, nas rodas de conversa, mas é um assunto mais que necessário. Eu recebo aqui hoje a doutora Larissa Costa, que é advogada. Seja bem-vinda, doutora. Olá, obrigada. Prazer estar aqui. Eu que agradeço. E sem querer, a gente está combinando também, que sintonia gostosa hoje aqui. Doutora, esse assunto é mais do que necessário, né? É um assunto que ainda é tabu e assim, a gente estava comentando nos bastidores de alguns números que tem dados, né, que já vou falar para vocês, e é absurdo, né? Os casos e mostram a recorrência, né? E o quanto é importante que a gente discuta esse tema, porque ele está muito presente no nosso dia a dia. Com certeza. E ontem foi celebrado o Dia da Consciência Negra, mas o que é essa data, né? Explica para o pessoal de casa, qual a importância, o que essa data significa? É importante, dia 20 de novembro a gente tem como Dia Nacional da Consciência Negra, isso vem de uma legislação, mas é importante que a gente coloque como alusão a todos esses processos de luta, de resistência e de combate à discriminação racial. Sim. Então ela faz alusão à morte também de Zumbi dos Palmares, que foi o último líder do Quilombo dos Palmares, e o Quilombo simboliza essa força de resistência, de realmente romper com esse paradigma de trabalho escravo, de exclusão. Então, Dia Nacional da Consciência Negra é um momento de chamamento mesmo à reflexão desses processos de discriminação e um convite para que a gente supere juntos todos ainda essas práticas discriminatórias. Com certeza, inclusive está em trâmite, né, para de repente virar feriado, não é? Exato, nós temos em algumas cidades feriado, mas ele ainda não é um feriado nacional, mas que a gente possa ampliar isso para realmente demonstrar a importância do combate ao racismo, não só em novembro, mas também em outras datas. Realmente nós ainda não temos muito a comemorar, a gente teve avanços, mas ainda é muito necessário que a gente possa pensar em caminhos de combate ao racismo. Com certeza, né? E quando a gente fala assim, principalmente de notícias, a gente liga aí muitas vezes a TV, nós jornalistas temos que noticiar casos que a gente fala assim, não é possível que isso aconteceu em pleno século XXI, inclusive situações análogas à escravidão, mulheres que trabalham em casas de família, né, como domésticas, e isso realmente acontece até hoje. E quando alguém, de repente, fica sabendo de algum caso assim, tem como denunciar, né? O que a gente pode fazer mediante um caso assim? Nós ainda vivemos esse momento que a gente fica realmente estarrecido com esses casos, o que mostra que nós ainda temos essa herança escravocrata. O Brasil, a sociedade que nós temos hoje, ela foi construída por esse período do Brasil colonial, de escravidão, de submissão dos corpos negros a esse padrão de violência, de negação de direitos, e ainda hoje nós temos casos que remontam realmente o trabalho escravo e outras práticas discriminatórias. Então é importante que a gente possa procurar judicializar essa questão, trazer aos olhos da sociedade. Então procure o Ministério Público, procure a delegacia, se você for vítima também de injúria racial ou de racismo, para que tanto o Ministério Público, que atua na defesa desses direitos sociais e coletivos, possa ajuizar ações pertinentes para que realmente a gente possa combater, seja por meio do Ministério Público do Trabalho, seja por meio da delegacia, pelo judiciário, mas também é importante que a gente conscientize a sociedade da importância de negar essas práticas. Com certeza. Quando a gente fala até de injúria, né, a gente fala de racismo, tem diferença nisso? Explica pra gente. É importante que a gente faça essa diferença porque são todos crimes graves, mas um deles é voltado, a injúria racial é voltado para um indivíduo em específico e o racismo ele é mais amplo, mais geral. O racismo, então, ele está previsto na Constituição como um crime inafiançável, imprescritível, mas ela tem uma lei específica, a lei do racismo, que vem criminalizar essas condutas de realmente incitar, promover qualquer ódio e discriminação pautado na raça, em elementos religiosos. Já a injúria racial, ela está prevista no Código Penal, é um crime contra a honra, então está lá no artigo 140, no parágrafo 3º, é uma injúria qualificada porque ela traz esse elemento racial. Então, quando eu trago uma injúria, uma ofensa à honra de uma pessoa, mas que ela seja proveniente de uma questão
questão racial. Aí a gente enquadra na injúria racial. Portanto, o racismo ele é mais amplo, ele acomete a toda a população negra, toda a comunidade negra, e a injúria racial ela é mais específica, direcionada a uma única pessoa. E é justamente isso, eu acho que a gente quer mostrar hoje, né, doutora, para quem está assistindo em casa, que você não precisa passar por você, não tem que passar por isso. É crime, né? Exatamente. Crime. Não tem que aguentar quieta, ou foi uma brincadeira. Não existe isso. É importante que a gente não naturalize essas práticas. Muitas vezes, e brasileiro é um povo muito cordial, harmônico. Sim. E às vezes o racismo ele está por trás de uma piada, de uma brincadeira, de um olhar. Muitas vezes ele é sutil. E a gente não pode naturalizar essas práticas discriminatórias. Sendo você como vítima ou testemunha de um fato como esse, que a gente possa utilizar nossos espaços para realmente promover essa inclusão e afastar qualquer tipo de discriminação, que é algo muito prejudicial para a sociedade. Com certeza. O nosso bate-papo tem muito mais do que a gente falar, né? A gente vai entrar aí na questão do futebol, estamos em clima de Copa, né? E quanto os jogadores sofrem também. Então, a gente vai falar de futebol, a gente ainda vai falar de filmes para você assistir, né? Você que está aí em casa e acompanhar um pouquinho essa luta de perto também. E eu quero a sua participação. Aproveita o intervalo, tá? Pessoal da live também. Participe. Você já passou, né, por alguma situação? Manda aqui que eu quero saber de você, tá bom? Quero saber a sua opinião aqui. Já a gente volta com muito mais bate-papo para você. O bate-papo de hoje, né, em menção ao Dia da Consciência Negra, que foi ontem. Olha, eu tenho alguns dados aqui. Uma pesquisa mostrou que na cidade de São Paulo, 63% das abordagens tiveram como alvo pessoas negras no ano passado. E outra pesquisa, uma pesquisa qualitativa nacional, realizada pelo Instituto Locomotiva no ano passado, aponta que 84% das pessoas reconhecem que há racismo no país, né, mas apenas 4% se consideram preconceituosos. Essa conta não bate, né, doutora? Mara, essa conta não fecha e mostra exatamente que discutir racismo ainda é um tabu. Ele está presente no nosso dia a dia, mas poucas pessoas se reconhecem enquanto esse indivíduo que promove ações e atitudes, episódios racistas. A grande questão é, muitas vezes, o desafio de interpretar e traduzir como o racismo está ali presente no nosso dia a dia, porque ele é inegável. Mas a grande questão é que, muitas vezes, no Brasil, a gente tem um racismo muito sutil no dia a dia. Disfarçado. Né? Então, ele está por meio de piadas, brincadeiras, então, de desculpas. Exato. Né? Então, quando você tenta fundamentar, justificar qualquer tipo de atitude racista, você está tentando se desculpar, retirar a sua responsabilidade e não promover ações que possam repará-la, né? Exato. Então, realmente, quando a gente fala até do racismo recreativo, que vem com essas brincadeiras, tentando trazer algo leve, mas racismo não é piada, não é brincadeira. Racismo é crime, é algo muito grave que deve ser combatido. Então, quando a gente passa a se reconhecer enquanto uma sociedade racista, aí sim a gente pode buscar caminhos para melhorar. E é justamente isso, né? Querer justificar o injustificável, né? E falando, aproveitando que a gente está em clima de Copa do Mundo, futebol, e assim, sempre que a gente assiste aí os telejornais, a gente vê notícias relacionadas a isso. Os jogadores sofrem muito também, principalmente em campo, né? Aí a desculpa é o quê? Que tá em momento de festa, descontração, não é isso? Foi sem querer, foi um momento de emoção. E muitas vezes a gente vê, o futebol ele é uma expressão cultural muito brasileira também, né? Todo mundo gosta de torcer e celebrar, mas um espaço que deve ser coletivo, de fraternidade, muitas vezes ele é usado como um mecanismo de trazer essa fúria, esse ódio, essa discriminação pautada nesse elemento racial. Então, quando a gente tenta justificar pelo meio esportivo, na verdade, nem no meio esportivo e nem em outro lugar a gente tem que tolerar essas práticas discriminatórias. Com certeza. Mas o ambiente esportivo, que deve ser de congregação, nos chama ainda mais atenção e mostra que realmente os clubes, atletas, torcedores, a gente precisa, enquanto sociedade, pensar em mudar essas práticas, porque é um momento em que não é a emoção que vai definir, é realmente quando a gente tem ali um momento de celebrar juntos e pensar que a cor da pele não vai definir se o meu jogador ou o meu time é melhor que o outro. Então, a cor da nossa pele não tem que chegar antes e definir nossas capacidades, que a gente possa ver para além de tudo isso. Com certeza. Rapidinho, antes da gente encerrar, eu tenho 3 dicas de filmes para você assistir. Vamos colocar aí o primeiro, olha. O primeiro filme
Deixa eu pegar aqui. Histórias Cruzadas. O filme se passou aí nos anos 60. Skeeter é uma garota da alta sociedade, né? Que ela começa a trabalhar na Universidade de Jornalismo e começa a entrevistar mulheres negras que passaram a vida toda trabalhando em casa de famílias brancas. Uma história muito bacana para você curtir aí, tá bom? Deixa eu ver o segundo filme. Já assistiu esse filme? Já, muito sensacional. Bom, né? Ótima O segundo indicação. filme é Django Livre, tá? Olha, o filme mostra a história de Django, um escravo que faz aliança com um caçador de recompensas, o qual busca os irmãos assassinados, tá? E olha, promete libertá-los ao encontrá-los. Contudo, essa busca leva o fazendeiro, né, Calvin Candy, a cometer todos esses crimes e ele força também seus escravos a participar de competições mortais. Então, mais um filme para você assistir. Rapidinho, o terceiro filme, Medida Provisória, que é um filme brasileiro aí com Thaís Araújo, né? Um filme muito bacana para você assistir nesse momento, né, doutora? E rever também algumas questões, rever com toda a família, ensinar as crianças, muito importante, né? A educação é fundamental e o caminho para a gente superar. Com certeza. Muito obrigada, adorei. Te convido a voltar para a gente falar de outra pauta, direitos das mulheres, né? Mulheres no trabalho, mulheres gestantes. Te convido a voltar então, tá bom? Convite aceito. Até a próxima. Olha, beijo pra